que tem aberto as portas desta casa, como líder desta casa, tem aberto as portas da igreja para que possamos estar aqui com os irmãos congregando. Quero glorificar a Deus pela vida da sua esposa, irmã Milka, seus filhos, glorificar a Deus pela vida dos obreiros aqui que estão na minha retaguarda e na pessoa do pastor Ezequiel, vice-presidente do nosso campo aqui. Quero cumprimentar a toda a igreja. Pessoa do meu amigo Arthur, quero também aqui glorificar a Deus pela vida da juventude, que participa ativamente. A gente já tem notícias de que a juventude está extremamente interessada nesta escola bíblica de jovens, nesse período fundamental da história da igreja, para que nós possamos estar ainda mais alicerçados na palavra de Deus. Eu quero aqui convidá-los a abrirem as vossas Bíblias, na carta aos Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 1. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 1. Bendito seja o nome de Jesus. Quero glorificar a Deus também pela vida deste homem de Deus, que é o pastor Elias Torralbo. Pastor Elias Torralbo, ele que já esteve em Juiz de Fora algumas vezes, e já fomos também abençoados pela vida e ministério e chamada deste homem de Deus, que é o pastor Elias Torralbo. Nutro por ele também uma grande admiração. Glória a Deus. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 1. Este é o tema da nossa EBJ 2024. Eu vou ler e gostaria depois de que toda a igreja repetisse comigo o versículo de número 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Vamos todos juntos no 3? 1, 2, 3. Permitam-me, irmãos, ouvir apenas os jovens, porque eu não ouvi os jovens. Então, no 3, eu gostaria de ouvir rapazes e moças. No 3, vamos todos juntos? 1, 2, 3. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos e pedimos, Senhor, a tua presença aqui conosco. Rogamos que o Senhor esteja conosco em todo o tempo, que este culto, Senhor, que este tempo seja para a glorificação do teu nome, que em tudo o teu nome seja honrado nesta manhã. Queremos sentir, ó Deus, o Senhor trabalhando dos nossos corações e mentes, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém? Está aí o material que eu trouxe. Glória a Jesus. Queridos, nós não podemos perder nenhum segundo do nosso tempo aqui, porque estou aqui arrochado pelo tempo. Está aí vaso. Quem que é o vaso que está lá? Está aí? Pode passar. Se já tiver aí, pode passar. Meus queridos, quantos irmãos vão colocando ali o material que enviei? Nós podemos adiantar aqui do ponto de vista do conceito daquilo que é o nosso tema fundamentados na sã doutrina, jovens contra a correnteza da pós-modernidade.
veja que a pós-modernidade, ela é uma demarcação do tempo na história. Repita comigo, a pós-modernidade é uma demarcação de um tempo da história. Este tempo da pós-modernidade, ele é marcado ou antecedido pelos tempos que conhecemos na escola, quando estudamos sobre a história antiga, a história medieval e a história moderna. Na filosofia e na teoria crítica, a pós-modernidade ela se coloca como um estado, uma condição de existir da sociedade. Vejam que é uma condição que marca o tempo da modernidade. O contexto significativo da pós-modernidade ou da modernidade é a queda do Muro de Berlim. Todos nós conhecemos também que dali para frente, com o fim da Guerra Fria, com a unificação das Alemanhas, nós sabemos também que dali para frente o termo globalização, o termo pós-modernidade passa a ser muito usado. Foi um francês que, em 1979, usou primeiramente a expressão pós-modernidade. E a gente sabe que com a queda desses regimes socialistas, então, tudo que a gente viu de lá para cá, até aqui, nós percebemos que são conceitos que vão nascendo, como o conceito de Estados-nação, como o conceito de surgimento de países. Nós sabemos também que é de lá que vem a nossa cultura de educação, como, por exemplo, o surgimento das universidades, o avanço da ciência, o aumento da expectativa de vida. Nós vimos de lá para cá também aumentos de muitos conflitos por territórios. Então, o evento na humanidade, ou o evento da história que marca o período da pós-modernidade, é o período do fim da Guerra Fria. Nós somos contemporâneos deste tempo, nós somos contemporâneos da pós-modernidade. Talvez o maior símbolo da pós-modernidade seja a tecnologia através da internet. Nós sabemos que tecnologia é uma coisa e internet é outra. Tem gente que confunde. Tecnologia é um conjunto científico que vai nos dando uma orientação para fazer funcionar um determinado equipamento. E que a internet, ela é a rede mundial de computadores. E exatamente a tecnologia e a internet que vão fazer com que mudemos o nosso jeito de comunicar, o nosso jeito de interagir, o nosso jeito de se comportar, os nossos meios de produção. Nós sabemos que a tecnologia influenciou em muito de lá para cá o nosso modo de se relacionar com o outro e até mesmo com Deus. Sabemos também que a pós-modernidade, ela tem o predomínio, ela tem os conceitos próprios dela. A pós-modernidade tem o predomínio do instantâneo, ela tem o predomínio da perda de fronteiras, ela gera a ideia de que o mundo está cada vez menor através da tecnologia. Mudam-se os valores e é o novo, o fúlgido, o efêmero, o fugaz, o individualismo que vale. A aceleração transforma o consumo numa rapidez nunca vivenciada e nós estamos vivendo principalmente o tempo do descarte. Tudo é descartável nesta era. Este é o espírito desta era. Tudo é descartável. Estamos vivendo a pós-modernidade que recobre todos esses eventos, conduzindo em um único e mesmo movimento a uma lógica cultural que valoriza o relativismo, a diferença ou a indiferença. Há um conjunto de processos intelectuais flutuantes e que se configuram também como indeterminados. É uma configuração de traços sociais que vão nos trazendo para um movimento de descontinuidade da condição moderna do ser humano. Veja que é um eclipse de historicidade, é a crise do individualismo, é onde se destrói tudo aquilo que foi colocado como sólido e não se constrói nada para colocar no lugar. Vejam também, meus amados, quem que pese
esse tempo confuso, esse do tempo presente, os valores do jovem cristão, eles são os valores de Deus. Os valores do jovem cristão estão fixados nos valores de Deus. E como tal, eles não estão submetidos a mudanças. Eu gostaria de convidar as meninas, as mulheres, para repetir este termo comigo. Os valores do jovem cristão. Vocês chegaram, gente? Chegaram? Repitam comigo: os valores do jovem cristão são os valores de Deus. Os homens, por favor, não passemos vergonha. Os valores do jovem cristão são os valores de Deus. Então, como os valores da juventude cristã, eles estão fixados em Deus, eles não estão submetidos às mudanças dos tempos históricos. Eles estão fixados em Deus e, portanto, não mudam. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Então, quando nós olhamos para a Bíblia é categórica. É categórica em afirmar nas palavras do próprio Deus, Malaquias 3, capítulo 3, versículo de número 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus é imutável, Deus permanece idêntico a si mesmo na história. A imutabilidade de Deus, ela está intimamente ligada à sua eternidade. Deus não se cansa, Deus não envelhece, Deus não enfraquece. Você consegue repetir isso comigo? Deus não envelhece. Ô irmão, pode ser melhor. Deus não envelhece. Deus não se cansa. Deus não se cansa. Deus não enfraquece. Oh meu Deus, poderemos passar por tudo nas eras, nos tempos, mas se estamos fixados em Deus, assim como a sua palavra permanece para sempre, aquele que serve a Deus também permanece para sempre. Ou seja, o estado de Deus é constante, não há variação. Quando se diz que Deus é imutável, isso significa que Deus é inalterável nos seus atributos, suas perfeições e propósitos para a raça humana. E aí é que está a razão da nossa esperança. E aí é por isso que nós não precisamos nos ater aos valores que vão mudando de semana em semana, valores que são estabelecidos de acordo com a moda, valores que são estabelecidos de acordo com a carne, valores que são estabelecidos de acordo com a necessidade do ser humano. Até porque Deus não responde a necessidade. Esta é uma convicção que tenho comigo. Deus não responde à necessidade. Quando Deus responde ao homem, Deus responde a propósito. É por isso que muitos não entendem sofrimento. É por isso que esta geração precisa lidar melhor com o sofrimento, porque é no sofrimento que Deus molda o nosso caráter, é no sofrimento que Deus nos faz crescer, é no sofrimento, e eu nunca vi sofrimento matar crente. Pergunte às irmãzinhas de cabeça branca, pergunte a essas irmãs, estes irmãos, que quando os ventos sopram, eles não vão para simplesmente para recursos humanos, não, primeiro eles aprenderam a orar, primeiro eles aprenderam a renunciar, primeiro eles aprenderam a anular a si mesmo, primeiro eles entenderam que ele cresça, que eu diminua. Primeiro eles aprenderam, como João escreveu, nada pode ser dado ao homem se não vier do céu. Então veja que a razão da nossa esperança está neste Deus. Judas, na sua grande doxologia, ele chega a dizer: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por
todos os séculos. Judas 1:25. Eu vou repetir porque este versículo me estimula. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e por todos os séculos. A Ele glória, a Ele glória, a Ele glória, a Ele glória. Ele é antes de tudo. Oh glória, essa é a razão da nossa esperança. Veja que também Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo de número 1, verso 9, que Deus nos deu graça em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A pós-modernidade não precisa nos assustar, porque Deus era no tempo antigo, Deus já era no tempo medieval, Deus já era na modernidade, Deus é na pós-modernidade. Oh meu Deus, Ele é. Servimos a um Deus que é. Não precisamos temer aos valores da pós-modernidade. Tudo que é sólido passa pelo crivo da verdade. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Então vejam os irmãos, que é o próprio Cristo, que diz, João capítulo de número 14, versículo de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vejam, meus amados, que a pós-modernidade, ela combate com os seus valores a igreja de forma muito incisiva. Combate os valores da igreja de forma muito incisiva. Deus é Deus e Ele não é substituído, Ele não tem sucessor e nem antecessor. Porém, a igreja do Senhor, ela é combatida porque a igreja é a última barreira entre o ser humano e a destruição do ser humano. Foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus Cristo que estabeleceu a sua igreja com uma grande missão, para que pregasse o evangelho a toda criatura, e para que toda criatura que nele cresce, não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Vejam os irmãos que quando estes valores que estão explícitos na nossa vida cotidiana, quem dera a igreja pudesse, até mesmo na sua vida secular, trabalhar onde só tivéssemos nossos irmãos, estudar onde só tivéssemos os nossos irmãos. Mas nem Jesus anulou a nossa cidadania terrena, nem Jesus anulou as nossas responsabilidades terrenas. Nós somos seres relacionais. Mas vejam que quando os valores do mundo, eles vêm para poder combater os nossos valores, que são os valores de Deus, eles vêm para poder atingir os nossos fundamentos. Porque quando atingem os nossos fundamentos, e se atingidos formos e nós cairmos, nós sabemos que a dificuldade para se levantar é grande. O Salmo de número 11, verso de número 3, está escrito: se os fundamentos forem destruídos, o que o justo fará? Então, a pós-modernidade, com os seus valores, ela vem primeiro para desconstruir a verdade, porque sabe que nós estamos baseados na verdade, firmados na verdade. Por vezes poderemos até ser seduzidos por outros valores, mas sempre voltamos à verdade. Então, quando nós olhamos para os valores da pós-modernidade, e eu separei aqui 4 valores, pode passar, viu, querido? Nós estamos na relativização da Bíblia Sagrada. Repita comigo. Relativização da Bíblia Sagrada. Este é o primeiro ponto. Veja que não é incomum nós encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, ou pós-verdade, ou fim das certezas, ou cultura líquida,
ou desconstrução, esse é o espírito dessa era. São formas diferentes de nomear o mesmo fenômeno, mas nós também entendemos que este é um novo modelo ou paradigma cultural que se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas os nossos conceitos e os nossos valores, mas a herança cultural da Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de conduta e fé e que traz os conjuntos de valores éticos, morais, espirituais. Romanos capítulo 12, versículo de número 2, levando a uma relativização das Escrituras Sagradas. Porém, este fenômeno, ele não é aleatório. Irmãos, entendam, o inferno, ele é organizado. Por vezes, nós aqui é que não nos entendemos, não nos organizamos, mas o inferno tem método. O inferno se organiza. 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 1, fala sobre doutrina de demônios. O que é doutrina? Se não ensinamento. Ou seja, os demônios, eles estão à solta para ensinar como desobedecer a Deus. Ensinar como quebrar as regras de Deus. E eles vão se apropriando dos lugares, eles vão se apropriando da condição humana. Mas o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, ou a juventude, é sobre a desconstrução desses valores. Quando nós olhamos para o passado, nós olhamos que a primeira tentativa de destruir o nosso código de conduta foi fisicamente. Não foram poucas as vezes que tentaram restringir a Bíblia, proibi-la, queimá-la. Todas as vezes que não conseguem nos atingir fisicamente, como já tentaram fazer com a Bíblia, eles tentam também atingir a nossa imagem. Quando não podem nos atingir fisicamente, partem para falar mal. Tentaram manchar a Bíblia, tentaram amaldiçoar a Bíblia, chamaram a Bíblia de obsoleta, chamaram de desnecessária, chamaram a Bíblia de dispensável, mas todos falharam na tentativa de destruir a Bíblia. Eu ouvi um glória a Deus. Todos falharam na tentativa de destruir a Bíblia Sagrada. Eu ouvi mais um glória a Deus. Você não está proibido de adorar a Deus. Eu vou repetir novamente e eu quero convidar você a adorar a Deus por isso. Todos falharam na tentativa de destruir a Bíblia. Fisicamente não construíram, tentaram proibir a Bíblia, tentaram queimá-la, restringi-la, não conseguiram, manchá-la, amaldiçoá-la, não conseguiram. E agora estão tentando destruir a Bíblia por dentro. Como não conseguiram destruir a Bíblia por fora, os valores do espírito desta era está tentando destruir a Bíblia por dentro. Ou seja, pegar os nossos valores, ler os nossos valores, se interessar pelos nossos valores e querem deturpar os nossos valores. Por vezes o que pregamos aqui é pregado de uma outra forma, com uma tintura de que aquilo é correto, e aquilo vai entrando como um cano com um pequeno furo que vai minando uma parede. Então veja que o salmista, no Salmo número 119, verso de número 160, ele diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. E como o espírito desta era tenta destruir ou desconstruir as verdades bíblicas? Eu coloquei alguns pontos aqui. Primeiro, através das narrativas. Repita comigo. Primeiro, através das narrativas. Vejam que agora esses conceitos que ameaçam a leitura e a interpretação da Bíblia, eles partem para algumas narrativas, como por exemplo, de que nós somos intolerantes.
Esse é um dos primeiros pontos que me chama muita atenção no espírito desta era. Veja que Chesterton ele chega a dizer que a tolerância é a virtude dos homens sem convicção. Por quê? Esta tolerância ou esta intolerância que eles tentam colar em nós, ela tem a ver com complacência com o pensamento de outros com relação à política, com relação a sexo, com relação à religião, com relação à raça, a gênero, valores morais e atitudes pessoais, a ponto de nunca externar o seu ponto de vista de forma a contradizer o ponto de vista dos outros. Mas esse tipo de tolerância, ele jamais pode ser confundido com a tolerância cristã, porque esse tipo de tolerância resulta da falta de convicções em questões filosóficas, morais e religiosas, ou seja, sobem o nível de tolerância ou querem nos propor um nível de intolerância tal que daqui a pouco não poderemos pregar contra o pecado. E o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que quebra uma regra de Deus. Então, quando eles falam de tolerância, o espírito desta era, quando impõe uma tolerância nesse nível, na verdade, quer nos constranger. O inferno tem método. O inferno tem método. Planeja e depois vem com força para nos constranger. E o jovem que não tem convicções, ele acaba, para ficar numa expressão desse tempo, ele acaba passando pano para o pecado. Jovem tem que ser convicto. Convicto do Deus que serve. Convicto da chamada que lhe foi imposta. Oh meu Deus, Deus precisa confiar no jovem. É Paulo dizendo a Timóteo, em algum momento do seu ministério, ele chega a dizer a Timóteo: Timóteo, louvo ao Deus nosso, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Deus precisa confiar em você, jovem, quando você não estiver também no culto, quando você também não estiver no congresso, quando você também não estiver na festa. O nome de Deus precisa ser defendido quando os valores do espírito desta era forem falados. Deixa eu falar uma coisa para você. Em alguns momentos tentarão te constranger sobre estes assuntos: política, sexo, religião, raça, gênero, valores morais, atitudes pessoais. Tentarão te constranger, dizendo que você é intolerante. Mas se você tem convicção de que você não está quebrando os valores de Deus, as regras de Deus, Deus é contigo em qualquer atmosfera, em qualquer ambiente. Oh meu Deus, enquanto eu vou falando, receba de Deus firmeza na mente, receba de Deus convicção do Deus que você está servindo, porque Satanás tentará te colocar contra a parede, chamando você de intolerante. Às vezes tu virá de parentes, às vezes tu virá de pessoas próximas de você, chamarão você de quadrado, mas pode saber, o dia que Satanás abandoná-los, eles certamente procurarão aqueles que são portadores da verdade, aqueles que amam a verdade, aqueles que andam na verdade. É você que eles procurarão. Então veja que aqui Satanás ele quer nos confundir. A tolerância ela gera, ou a intolerância, ou o termo da intolerância, vai gerar também o que nós chamamos neste tempo, e é o espírito deste tempo, desta era, o politicamente correto, que significa tudo aquilo que é aceitável, como correto na sociedade que se vive.
é o que se faz em grupo, sem que ninguém seja ofendido. Por exemplo, não é politicamente correto tomar atitudes ou afirmar coisas que venham a desagradar pessoas, como, por exemplo, emitir valores morais sobre o comportamento sexual das pessoas. Como nós vamos pregar a verdade, sendo que a verdade ela incomoda? Toda vez que a verdade é pregada, é como uma cirurgia que tem que abrir o corpo, rasgar o corpo. E aí o médico dos médicos, ele entra, retira a infecção, fecha novamente, deixa lá a cicatriz para você lembrar, o doutor Jesus passou por aqui. Em alguns momentos tentarão nos colocar contra a parede, por causa do politicamente correto. E já tem muita gente não pregando, pastor, já tem muita gente não pregando por causa do politicamente correto. Ele sobe no púlpito, ele não prega as verdades bíblicas, ele adapta as verdades bíblicas. Quando ele chega num determinado momento em família, ele também já não fala mais das verdades bíblicas. Não poderemos chegar, irmãos, naquele dia, e alguém até mesmo dizer, passou pelo púlpito, teve acesso ao microfone, falou para muitas pessoas, e não me disse a verdade. Nada é pior para quem ama a Bíblia, prega a Bíblia, entende a Bíblia, vive a Bíblia, do que saber o que é correto e fazer o que é errado. Politicamente correto, é politicamente correto ouvir o que os outros dizem, sem qualquer crítica, sem qualquer reparo, sem discordância explícita. Será que lá na sua escola, será que lá na universidade, será que lá no seu trabalho, será que lá na sua rua, jovem, você se esconde quando os valores da pós-modernidade te colocam contra a parede? Ou você explicitamente coloca a sua gratidão a Deus por um dia Ele ter te resgatado, por um dia Ele ter te tirado das trevas para a sua maravilhosa luz, e em todos os lugares você é um representante de Deus? Veja que é preciso observar que existe uma tolerância que ela é exigida do cristão. Porém, nós não podemos ter tolerância ao erro, porque a verdade bíblica que está em jogo e a omissão é pecaminosa. Você consegue repetir comigo? A omissão é pecaminosa. É pecaminosa. Então veja, um outro ponto dentro da construção de narrativas e da desconstrução da verdade é o inclusivismo. Veja que Cristo amou a todos. Porém, a salvação ela não é universalista. Tem que crer. Tem que crer. Tem que crer na obra redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que este aspecto do inclusivismo, num certo sentido, é o resultado do multiculturalismo. Na sociedade pós-moderna, esse conceito se inclui grupos moralmente orientados. Dentro desses grupos moralmente orientados, nós vamos encontrar os grupos que são chamados de minorias. As minorias, inclusive, entenderam o caminho. Nós vamos falar sobre isso. As minorias entenderam o caminho. Porque nós ficamos num bom tempo satanizando, mundanizando, por exemplo, a política. Nós nos afastamos tanto, a geração dos nossos avós, a geração dos nossos pais, sempre diziam, política não é de Deus. Aí Satanás vai lá e toma política. Televisão não é de Deus. Aí Satanás vai lá e toma televisão. A internet não é de Deus. Aí Satanás vai lá e toma a internet.
Nós vamos entregando, à medida que o tempo vai passando e nós vamos entregando. Aí vem a pandemia, nos coloca dentro de casa. Aí nós precisamos da internet, nós precisamos da TV. Irmãos, vamos abençoar aquilo que a pós-modernidade trouxe e nós não precisamos necessariamente mundanizar, satanizar. Nós precisamos reconhecer que há também instrumentos e ferramentas da pós-modernidade que podem nos ajudar a glorificar o nome do Senhor. Veja, o inclusivismo exclui qualquer juízo de valor em termos morais, religiosos e de justiça. Tem que ser assim para que o multimoral funcione. Mas para nós este valor não serve. Embora a Bíblia condene a discórdia, porque tem gente que também, em nome de dizer, não, eu não tolero, ele parte para a discórdia. Mas a Bíblia condena a discórdia. Mas é nisso que nós precisamos nos equilibrar. A Bíblia condena a discórdia, mas ensina embaixo da defesa da verdade. Um outro ponto é o relativismo. A verdade depende das lentes de alguém que usa para a leitura do mundo ou para a leitura de mundo. Veja, essa relativização da Bíblia, ela traz para nós que nós temos que ler a Bíblia para tirar coisas dela, quando na verdade é o contrário. Eu leio a Bíblia para que a Bíblia tire coisas de mim. Isso é inquestionável. Não devo ler a Bíblia para adaptá-la ao meu modo de viver, ao meu modo pessoal de viver. E o relativismo, ele traz esse tipo de valor. Então veja, o relativismo mina a credibilidade em qualquer forma de interpretação que se proponha como correta. Também acaba por individualizar a verdade, ou seja, cada um tem a sua verdade. Algum jovem aqui já ouviu essa expressão? Não, você fica com a sua verdade e eu fico com a minha. Não, isso que você está dizendo é a sua verdade. A minha verdade é outra. Não existem várias verdades. Existe apenas uma verdade. Veja que é o próprio Cristo quem diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não existem várias verdades para serem adaptadas, dependendo do ambiente, dependendo da atmosfera. Não há compartilhamentos distintos na vida de um jovem crente, como se ele pudesse oferecer várias partes de si a vários ídolos, e o que restar eu entrego a Deus. Isto não existe. Não tem como você simplesmente dizer, eu vou segregar na hora que me interessa, e vou juntar na hora que também me interessar. Então não há compartilhamentos distintos na vida deste jovem, que ele possa oferecer várias partes de si mesmo a vários ídolos. Muitos jovens pregadores, por exemplo, já estão tentando suavizar a mensagem, sempre por interesse escuso, porque a mensagem ela não deve ser suavizada. A sua interpretação da mensagem do Evangelho, excluindo elementos que não são politicamente corretos. Não, jovem, você não pode abrir mão desses valores. Os nossos valores, eles são sólidos. Assuntos como pecado, culpa, condenação, ira de Deus, arrependimento, mudança, são assuntos que não podem sair dos nossos esboços. Não. O pecador poderá ir para o inferno, mas não porque nós não pregamos a verdade. Ele poderá ir para o inferno, mas não porque nós estudamos ao lado dele e não dissemos que é um Cristo que muda a vida. Ele poderá ir para o inferno, mas não porque nós não cantamos sobre pecado, nós não pregamos sobre pecado, sobre arrependimento. Estes temas estão saindo dos nossos esboços. A geração de Josué mesmo, a Bíblia chega a dizer que eles
não conheciam o que o Senhor tinha feito para trás. Então nós precisamos dizer uma verdade a este mundo caído: Jesus está voltando. Oh glória! Um outro caminho que o espírito desta era entendeu foi a criminalização da Bíblia. Veio esta construção de narrativas que envolveu, e eu gostaria que para que nós não perdêssemos aqui como diriam os antigos, o fio da meada, repetirmos. Primeiro, a desconstrução e deturpação da verdade. Os fundamentos. A construção de narrativas que envolve nos chamar de intolerantes. A ideia do politicamente correto, a ideia do inclusivismo, do relativismo e agora da criminalização. Eu estava vendo esses dias, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que está dentro do Ministério da Justiça, ele trouxe uma resolução que proíbe a conversão de detentos nos presídios. Então, aquilo que era considerado, e até bem pouco tempo, nós falávamos, pastor Vanderlei, que a Bíblia ela era proibida na escola, mas é incentivada nos presídios. Mas nem nos presídios agora está podendo. É proibida a conversão de detentos. Ou seja, nem mesmo esperança há para eles, porque é isso que Satanás quer fazer com o ser humano. Porque como ele já está condenado, então ele quer trazer a outros. Então agora partem para a criminalização da Bíblia. Em algumas câmaras municipais, por exemplo, já não se pode mais abrir as sessões em nome de Deus. Projetos como Bíblia nas escolas, como é um projeto que eu entrei lá em Juiz de Fora, não para impor a Bíblia, não, porque nós não trabalhamos com imposição. E por que não trabalhamos com imposição? Porque não somos nós que fazemos a obra. Quem convence é o Espírito Santo. Inclusive eu só estou com esse microfone na mão e só aceitei sair de Juiz de Fora 9 horas de Juiz de Fora até aqui, porque eu não faço nada. Eu sei que eu estudo, eu sei que eu construo ali um conhecimento mínimo, mas quando chego aqui, falo, mas é o Espírito Santo que vai convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas querem impedir de que a Bíblia chegue, porque eles sabem, eles não são bobos. Se a Bíblia chegar, não fica pedra sobre pedra. Oh meu Deus, é a Bíblia chegar e o espírito do engano faz as suas malas e vai embora. Aracalabandara soube naragaia, remante obedecaçai. É a Bíblia chegar e o espírito do engano não fica à vontade. Então agora eles foram para este caminho. Pastor Osiel, conhecido pastor do norte do país, da CGADB mesmo, foi interpelado agora, há pouco tempo, porque estava fazendo um evangelismo na rua. E enquanto ele passava, ele repreendia os demônios. Mas nós sabemos que nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, Satanás encontrou uma brecha. Deixa eu falar uma coisa para você. Este tempo, o espírito desta era é constranger a igreja, é colocar a igreja de um lado e a sociedade, o mundo caído de outro. Mas é por isso a importância, pastor Vanderlei, de trabalhos como esse. Eu glorifico a Deus, porque nós somos muito, muito bons de rodopeio, e eu gosto.
mas é quando paramos para falar sobre coisas que até falamos no dia a dia, mas não paramos necessariamente para refletir. É que precisamos entender que é tempo de posicionamento. Oh, glória a Jesus. Querem colocar a Bíblia no banco dos réus? Aborto, divórcio, homossexualidade, vilipêndio da fé, suicídio, machismo, feminismo, drogas, mídia, doutrinação, pena de morte, política, reprodução artificial, jogos, humanismo, ética, riqueza, células-tronco, direitos humanos, racismo, lascívia, corrupção, guerra, justiça, tudo querem colocar. Quando nós abrimos a nossa boca, porque os nossos valores são os valores de Deus, quando abrimos a nossa boca, não querem dizer que estamos pregando a palavra de Deus, querem dizer que estamos com discurso de ódio. Irmãos, mas no sangue de Jesus há poder. Oh, meu Deus. No sangue de Jesus há poder. Oh, meu Deus. Você consegue pegar a sua Bíblia aí agora? Vamos. Você consegue pegar a sua Bíblia? Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Tentaram destruir a Bíblia, tentaram queimar a Bíblia, agora estão tentando falar mal da Bíblia. Oh, irmãos, mas esta palavra continuará de pé. Os homens mais poderosos se levantaram contra esta palavra, mas dá uma erguida aí na sua Bíblia, vai, levanta a sua Bíblia, sim, mas lá no alto é escola bíblica. Levanta a sua Bíblia e glorifica a Deus, porque você tem uma arma que ela vai cortando por onde passa e vai colocando as coisas no lugar. A verdade está de pé, a verdade não pode ser derrubada. A palavra da verdade é para sempre. Oh, glória! Bendito é o nome de Jesus. Depois da relativização da Bíblia, vem a banalização da graça, e aí é uma coisa mais nossa. Primeira tentativa lá de fora. Agora é uma coisa mais nossa. Permitam, irmãos, eu sei que eu tenho pouco tempo, mas permitam-me, olha, Colossenses capítulo 2. Eu vou ler apenas do 13 para frente, 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Oh, glória, eu ouvi um glória a Deus aqui. A banalização da graça quer tirar de nós o entendimento disso aqui. É negar o caráter absoluto da graça. Nós vivemos um tempo, jovens, em que a banalização, ela quer tornar o sagrado em algo vulgar, barato. As pessoas querem se comportar quando se dirigem à Bíblia, quando se dirigem aos nossos símbolos, quando se dirigem ao nosso espaço, ambiente de culto coletivo, de forma banal, tornar comum e trivial o que deve ser celebrado, singularizado, desprezo por aquilo que é maravilhoso. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Salmo 69, 10. O que é a graça de Deus, senão Deus presenteando o homem com aquilo que ele não ajudou a construir? Porque há uma diferença entre justiça, misericórdia e graça. Nós conhecemos esses conceitos. A justiça de Deus é Deus dando ao homem aquilo que ele merece.
A misericórdia de Deus é Deus poupando o homem daquilo que ele merece. Mas e a graça? É Deus dando de presente ao homem aquilo que ele não merece. Cristo se colocou entre nós e a morte, entre nós e a condenação eterna. Isto é graça. Veja, Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Você consegue dizer para alguém? Não é mérito nosso. Estamos de pé e não é mérito nosso. Não, você nem virou para alguém. Alguém, eu não estou sozinho aqui. Escolha alguém como escolho o Arthur. Não, me dê sua mão direita. Isso. Diga para alguém, estamos de pé e isso não é mérito nosso. Estamos de pé e isso não é mérito nosso. Oh, glória. Quem é que deu conexão ao teu cérebro nesta manhã? Oh, meu Deus. Quem é que fez o teu cérebro dar ordem aos seus movimentos nesta manhã? Oh, meu Deus. Quem é que você entristeceu a Deus no minuto anterior e no minuto seguinte? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quem é? É a graça. Oh, glória. Aleluia. É a graça. Todas as vezes que olho para a banalização da graça, me lembro de Amós. Amós está profetizando para o reino do norte. Amós está profetizando para Israel. E quando Amós profetiza, Amós está vendo Israel como num velório. Ele chega a dizer: caiu a virgem. Banalização da graça é nós chegarmos aqui, termos uma expressão religiosa intensa, fazer como o povo fazia, peregrinações a Betel, a Berseba, a Gilgal, músicas, cânticos, celebrações que não passavam de uma encenação religiosa, rasa e superficial. Entendam, a graça não aceita misturas, por isso ela não deve ser banalizada. A graça não aceita misturas. Os valores de lá são os valores de lá. Nós não somos de lá, nós somos de lá. Oh, glória. Banalização da graça. Israel buscava a Deus em tempos de guerra e abandonava a Deus em tempos de paz. Isso é banalização da graça. Deus, o senhor sabe que eu preciso de um celular. Vou reduzir aqui para alguém entender. Deus, o senhor sabe que eu preciso de um celular. Aí Deus vai e dá o celular. Depois aquele celular é impregnado de coisas que desagradam a Deus. Mas veio de Deus, foi pedido para Deus. Deus, eu quero namorar. Ai, Deus, sua infinita graça, porque nós entendemos que tudo vem de Deus. Eu não posso crer que uma moça de Deus, um jovem de Deus, seja dado pelo diabo. Lógico que quem escolhe é você. A Elisângela, quando olhou para mim, irmãos, que isso, Arthur? Não é possível. Irmão, às vezes o ataque vem do lado. Quando olham para minha esposa, muitos dizem: Deus é com ele. Que a bichinha é linda. Misericórdia. É graça, irmão, esquece. É graça. Mas não faz daquele relacionamento algo para glorificar a Deus. Está sendo sempre envolvido em dúvidas, em escândalos. Escândalos que não louvam a Deus. A graça não pode ser barateada. Já notaram?
Os evangélicos estão crescendo assustadoramente. Mas em algum momento, a nossa influência, meu pastor, meu professor Elias Torral, às vezes, nós não conseguimos, parece que a conta não fecha. Nós aumentamos em número e diminuímos a nossa influência. Nós somos muitos, mas não é na mesma proporção a nossa influência. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: você tem instrumentos e ferramentas espirituais para se defender, mas também para atacar. Tem um texto, eu retirei aqui um texto do livro Nas Garras da Graça, do Marcos Lucado, e ele diz: algum tempo atrás, li a história de um menino que estava tirando pedras com um estilingue. Ele nunca conseguia acertar o alvo. Quando retornou ao quintal da vovó, avistou o pato de estimação da velha senhora. No impulso, fez pontaria e mandou a ver. A pedra atingiu o pato e este morreu. Apavorado, o menino escondeu a ave na pilha da lenha, apenas para levantar os olhos e descobrir que a sua irmã estava observando. A cada momento da sua vida, seu acusador estará arquivando coisas contra você. Ele tem anotado cada erro e marcado cada escorregão. Negligencia suas prioridades e ele, o acusador, tomará nota disso. Abandone suas promessas e ele registrará tudo. Tente esquecer seu passado e ele o lembrará. Tente desfazer os seus erros e ele o frustrará. Veja, o nosso adversário, ele não respeita nada. Jovem, receba a graça de Deus nesta manhã. Não, eu não sei se você está compreendendo. Por vezes Deus já te perdoou e você não se perdoou. Isso é graça que nós estamos recebendo aqui agora. O seu inimigo arquiva tudo, ele te lembra. O capítulo 12 do Apocalipse, versículo de número 10, ele diz que o nosso acusador, ele se apresenta todos os dias para nos acusar. E ele simplesmente, quando chega para Deus, ele apresenta o meu nome, apresenta o meu pecado, apresenta quem eu sou, apresenta os meus erros. Mas vem a graça e diz: não, esse aí não pode ser condenado, porque trago nas minhas mãos a marca da graça. Eu morri por ele. Ei, jovem, não há lugar que a graça não possa te resgatar. A graça resolveu um falso dilema, que é o dilema do mérito pessoal. Um outro ponto, depois da relativização da Bíblia, da banalização da graça, e eu estou aqui correndo um pouco para caber aqui no tempo. Satanás tem encontrado numa área legalidade para impedir, para matar, para parar, por exemplo, muitas chamadas ministeriais entre os jovens. E se tem uma área que Satanás tem encontrado legalidade, é a área da imoralidade sexual, que é uma outra marca desta era. Satanás conhece e sabe que, colocando um sentimento de culpa, ele paralisa, ele mata na origem aquilo que poderia ser grande. Então vejam, pecado é tudo aquilo que quebra uma regra de Deus. E a imoralidade sexual é pecado. Eu coloquei aqui algumas formas. Pode passar, querido, para a gente poder ganhar tempo. Algumas formas de imoralidade sexual. É isto que tem ditado. Este que é o espírito desta era. Coloquei aqui: adultério, relação sexual fora do casamento, fornicação,
relação sexual antes do casamento. Prostituição, troca de benefício pessoal, valor financeiro, todos com referências bíblicas. Pornografia, imagens, vídeos e até livros que incitam propósitos sexuais, de propósito. Relação sexual com a pessoa do mesmo sexo, homossexualidade. Incesto, relação sexual com familiares. Estupro, relação sexual sem o consentimento. Desses pontos da imoralidade sexual, vejam, o adultério, a fornicação, a prostituição, a pornografia e a homossexualidade, elas têm ditado o comportamento lá fora e que por vezes atingem a igreja em cheio. Jovem, sexo é muito bom, mas quando ele é feito debaixo da bênção de Deus. Eu gostaria de convidar os jovens para poder ficar de pé. Só os jovens, por favor, jovens. Solteiros, de preferência. Jovens, eu gostaria que vocês repetissem uma sentença aqui comigo, porque nós não temos muito tempo, gente. Eu preciso que vocês me ajudem. Vamos lá. Repitam comigo. Sexo. Irmão, pode falar, porque nós estamos na casa do nosso Pai. Ninguém aqui sairá escandalizado. Repita comigo. Sexo. Antes do casamento. É pecado. Sexo. Fora do casamento. É pecado. Sexo. Dentro do casamento. É bênção. Você consegue glorificar a Deus por isso? Satanás quer arrebentar com a tua pureza, rapaz. Satanás quer arrebentar com a tua pureza, moça. Vamos repetir, porque isso é bom demais. Irmão, Satanás está muito furioso com essa escola bíblica de jovens. Mas no sangue de Jesus há poder. Oh, glória! Tem crente aqui, irmão. Tem crente aqui. Repita comigo. Sexo antes do casamento é pecado. Relação sexual fora do casamento é pecado. Casamento é bênção, gente. Casamento é autorização para prosperar. Deus te trouxe para essa escola bíblica de jovens para que você tenha força para controlar os seus instintos e o nome de Deus ser glorificado. Vai assentando, dando glória a Deus, vai. Aquilo que te domina é aquilo que te governa. Na pós-modernidade, o sexo passou a ser visto como símbolo de confiança entre duas pessoas. Às vezes a proposta para o jovem, principalmente quando o jovem se deixa levar por namorar rapazes e moças mundanos, a prova de que se ama tem que ser quando se vai para a cama. Isso é valor de lá. Os nossos valores são outros. Porque o que a imoralidade sexual fez na pós-modernidade é o sentido do descarte, da objetificação do outro. Não valoriza o vínculo e a condição da intimidade, mas a conexão, e quanto menor o vínculo, melhor. Cuidado, moça. Esse rapaz que vai te buscar lá na porta da escola, cuidado com essas conversas privadas, que muitas das vezes são conversas indecentes. Esse rapaz, ele não
Ele não se interessa por você, ele não se interessa pelos seus sentimentos. Quando ele quer a imoralidade sexual e propõe a imoralidade sexual para você, ele quer vir, daqui a pouco te engravida e some. Muitos ministérios e muitas chamadas estão sendo interrompidas por causa da imoralidade, por causa dos valores da imoralidade. Cuidado, rapaz. Mulher tem um monte, mas chamada você só tem uma. Cuidado com a imoralidade sexual que tornou as pessoas inúmeros. Acúmulo, com superficialidade suficiente para desligar-se a qualquer momento. Ou seja, a pós-modernidade, o outro virou um número. Quanto mais quantidade, melhor. Mas a prova de que Deus, de que Cristo Jesus, nosso Senhor, não tem compromisso com a quantidade, é quando eu dobro meus joelhos para orar lá com a minha esposa. Estamos só eu, ela e meu filho. Deus nos visita lá. Deus não precisa de muita gente para poder fazer o que tem que fazer. É igual também a nossa adoração. Não é o tanto de glória, não é o tanto de aleluia, não é como eu me movimento, não. É a qualidade da minha adoração, é o coração quebrantado, é a humildade que vai chegando às narinas de Deus. E aí a presença de Deus desce. Deus não tem compromisso com a quantidade. Sansão traz a receita para o fracasso: desejo forte, caráter fraco. Está na hora desta geração cristã se posicionar também nesta área. Tinha uma época, ali quinta, sexta série, porque eu fui dar um beijinho muito tarde para a minha geração. Eu fui dar um beijinho muito tarde. Os meus colegas me chamavam de bebê. Fiz 40 agora, dia 3 de maio. Fiz quarentinha. O que é bebê, gente? Hein? Hã? Hã? Não. O que falam lá na escola, gente? Bebê é? Ah, gritou, né, varão? E às vezes eu ficava, mesmo já sabendo os valores os quais eu fui ensinado, às vezes eu ficava igual um bobo, porque ainda não tinha beijado. Tinha uma vez, pastor Elias, eu fui para uma festinha, que era a festinha da dança da vassoura. Como é que era a festinha da dança da vassoura? Todo mundo tinha uma vassoura, todo mundo dançava com a vassoura, enquanto os rapazes, meu pastor, estava dançando com as outras meninas. Em algum momento da dança, eu trocava a vassoura pela moça. Isso é coisa lá, no meu tempo, lá atrás. E aí eu resolvi ir na festinha, que a gente chamava de hi-fi. A gente chamava de hi-fi. E eu já crente. Gente, pensa. Eu não era bonito como eu sou hoje. Eu não era. Tá rindo de mim, mas nem casou. Receba. Nunca sorria de um homem de Deus. Irmãos, eu feinho, eu ainda não tinha esse cabelo de salão online. Não tinha. Irmão, eu dançava com a vassoura a festa inteira. Era uma luta. Troca. Não, troca. Não. As meninas mesmo já diziam.
era nessas festinhas que começavam, é lá que se ensinava. É lá que se ensinava, porque quando o jovem cristão, ele sai de um ambiente de santidade, num ambiente bíblico, num ambiente onde a Bíblia é a primazia, quando ele sai desse ambiente e ele parte para outro ambiente, ele começa a aprender outras coisas. Não perdi minha virgindade nessas festinhas, porém, aprendi umas baboseiras, tipo, quer aprender a beijar na boca? Coloca bastante gelo dentro do copo e... pega uma laranja. A intenção da imoralidade sexual é ridicularizar o que você é. Moça, você é uma princesa de Deus. Rapaz, você é um príncipe de Deus. A imoralidade, ela quer te ridicularizar, ela quer te rebaixar, mas não, você foi chamado e chamado por um Deus supremo, que colocou dentro de você o poder dele. As consequências da imoralidade: transtornos emocionais, doenças sexualmente transmissíveis, perda da confiança das pessoas, destruição das famílias, gravidez indesejada, sentimentos de culpa e abandono, perda da comunhão com Deus. Mas, irmão Júlio, Deus perdoa a imoralidade sexual? Claro que perdoa. Se tem algum jovem que veio aqui e está debaixo do jugo da imoralidade sexual, eu trouxe para você Provérbios 28, 13 e 14. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Oh, glória! Pregador, qual é o antídoto do espírito desta era na imoralidade sexual? Confissão de pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda imundície. A pós-modernidade é a correnteza da mídia e da internet. Vamos aqui para a gente poder finalizar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. A NVI chega a dizer: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O maior símbolo da pós-modernidade é a mídia do ponto de vista de televisão, rádio e internet. Como já vimos, a diferença entre tecnologia e internet. Então veja, eu separei ali, pode passar, querido. Eu separei esses 3 pontos para nós finalizarmos aqui. Família, tempo e relações. Jovem, a família é o laboratório de Deus. Deus não te apresentará aos outros antes de te aprovar dentro da sua própria família. Não. A sua chamada, ela não andará se você não for aprovado dentro da sua própria família. Porém, o espírito desta era está colocando as famílias como opressora. Este é um outro nome que se deu às famílias tradicionais e conservadoras como as nossas. De que a família, quando ela chega e diz: meu filho, não é por aí. Porque é na família que nós temos o primeiro contato com limites. Mas a pós-modernidade, ela não respeita limites. Já vimos isso também. Quando você põe energia boa em coisa errada, você faz um movimento errado. Então, quando você desvaloriza o campo de preparo, o laboratório onde Deus está te preparando, veja, por exemplo, o filho pródigo quando sai, o filho pródigo simplesmente requer aquilo que ele não ajudou a construir. E esta é a geração deste tempo, que quer tomar posse daquilo que não ajudou a construir. Não teve nem tempo de vida para isso, mas já quer. É a geração dos direitos e que abandona os deveres. Esses são os valores lá de fora. Porque todas as vezes que a família tenta impor limites, lá fora se diz: não, mas você tem direito.
Você tem direito. Procure a lei porque você tem direito. Oh meu Deus, família é projeto de Deus. É lá que nós temos primariamente acesso a limites. Mas a geração que está envolvida com o espírito desta era, ela quer política sem princípios, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho e talento sem caráter. Não, nós não poderemos deixar que este espírito entre no meio da igreja, entre no meio da nossa casa. Não, porque esses valores não são os valores de Deus. Tudo que fazemos estamos balizados pelos valores de Deus. A família tem o seu valor. Deus não improvisa. Quando Deus criou a família, Ele já sabia da nossa necessidade de termos quem nos colocasse limites. Veja que a mídia e a internet vem tocando comportamentos também em relação às nossas relações. A lógica do consumo tomou o lugar da lógica da moral. Assim as pessoas passaram a ser analisadas fortemente pelo que elas podem comprar. O capítulo 1 de Jó, no verso de número 1, versículo de número 1, ele chega a dizer que ele começa descrevendo Jó como reto, íntegro e temente a Deus e desviava-se do mal. Ou seja, aqui, embora Jó fosse extremamente rico, embora Jó fosse um dos homens mais ricos da sua época e do seu tempo, o texto não começa falando do que Jó tem, o texto começa falando do que Jó é. Então eu vim aqui para dizer para você, jovem, não se preocupa com aquilo que você pode acumular, porque tudo isso a traça corrói. Preocupe-se com aquilo que você é. A mídia e a internet, elas valorizam a imagem. Tempo. Jovem, desacelera. Você não precisa ter um plano sempre. Para tudo você quer elaborar um plano, mas isto não é correto. Às vezes os seus planos, Provérbios de número 16, às vezes os seus planos, eles não são os planos de Deus. E por vezes um não de Deus aqui agora é um livramento para você lá na frente. Um não de Deus agora é Deus te livrando de uma vergonha lá na frente. A gente consegue colocar rapidamente aqui em relação ao tempo. Eu quero colocar tempo e Bíblia. Coloca esse videozinho aí rapidamente. Vamos. Eu gostaria de passar esse vídeo aqui rapidamente. Consegue? Não? Vamos passar. Depois, Arthur, por favor, compartilhe com a juventude. Tá? Depois eu quero que vocês tenham acesso a esse vídeo. Na verdade, são 3 vídeos que eu gostaria que vocês vissem, mas que nós não vamos conseguir agora. Mas depois vocês vão ter acesso, porque é um vídeo também de domínio público, mas que eu trouxe apenas para que nós pudéssemos compartilhar aqui. Pregador, como nós faremos neste final? Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12 e antes, Apocalipse 1 e 2. Que nós precisamos neste tempo é aguçar os nossos sentidos e cativá-los à palavra de Deus. A Bíblia não só reconhece o domínio da mente sobre o indivíduo, mas situa o pecado que dita o espírito desta era como algo que tem origem a partir do momento em que o intelecto começa a tramá-lo. Veja o que a Bíblia fala sobre o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
nós estamos falando de mente. O termo coração na Bíblia simboliza o centro da personalidade, ou seja, a área onde se desenvolvem a razão, as emoções e os sentimentos. Paul Washer chega a dizer que, diga-me o que ocupa a sua mente, e eu te direi o que é o seu Deus. É tempo de nós cativarmos os nossos sentidos, cativarmos o nosso coração, a nossa mente, de onde é produzido e sai, onde o intelecto começa a tramar a maldade ou a bondade, a palavra de Deus. O salmista chega a dizer no Salmo 119, verso de número 60, eu me apresso e não hesito em obedecer os teus mandamentos. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais a Bíblia me lê. Por que é que Satanás não quer que nós leiamos a Bíblia? Por que Satanás não quer que nós passemos mais tempo com Deus, falando com Deus e orando? Porque ele sabe que a ação de orar vai parar a ação dele. É na oração que eu encontro intimidade. O Dr. Tozer chega a dizer, eu me recordo de um homem de Deus dizendo, o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? Ele responde, o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou da esquerda? A oração é uma necessidade individual, pessoal e intransferível. Não existe oração terceirizada, porque não existe salvação por procuração. Então é tempo de nós orarmos. É tempo de nós voltarmos para a palavra de Deus. Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandecei como luzeiros do mundo. Você consegue ficar de pé? A última frase, alguém consegue colocar para mim? E nós vamos finalizar. Bendito seja o teu nome, Jesus. Eu gostaria de uma só voz lembrar a juventude de que nós somos protestantes. Onde o espírito desta era falar, levantaremos a nossa voz profética. Você consegue erguer as suas mãos? Vamos finalizar este momento declarando, mas lá em cima, gente, lá em cima, levanta a sua mão lá em cima e repita comigo. Onde o Espírito, oh meu Deus, que coisa linda, repita comigo, onde o Espírito dessa era falar, levantaremos a nossa voz profética. Tem profeta de Deus nesse tempo? Tem profeta de Deus nesse tempo? Então adore o nome do Senhor. Já vi que os jovens estão aqui para adorar a Deus. E aqui mesmo agradeço a Deus por este momento. Porque é um momento de resgate, é um momento de volta. É um momento de voltarmos a Deus, os valores de Deus. Deus é com esta geração. Deus não nos abandonou. Onde o Espírito desta era falar, levantaremos a nossa voz profética. Pecado é pecado, queira ou não queira. Pecado é pecado. Oh, santidade é santidade. Bendito seja o nome do Senhor por uma geração que ama a santidade de Deus. Ama a santidade de Deus. Nem a pós-modernidade mudou a Deus. Deus continua sendo o mesmo. Louvem, gente, louvem. Louvem e adorem o nome do Senhor. Tua palavra é